Em nosso estudo de hoje, a lição 25 do livro Seara dos Médios, que tem por título Imperfeições. Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir, entretanto é buscando servir que te promoves a galeria da confiança. Afirma-te em padrão muito baixo para a feitura das boas obras, entretanto é nas boas obras que fulge o caminho da elevação. Assevera-te espírito devedor e por esse motivo desertas do culto à fraternidade, entretanto é no culto à fraternidade que nos encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusa-te entediado e por isso renuncias às lutas edificantes, entretanto é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada limpa-se na água pura. É impossível desse modo que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem que podemos desenvolver e sublimar segundo a nossa vontade para que a nossa vida se aperfeiçoe. É interessante que o Emmanuel está falando aqui, né, das imperfeições. E tem uma lição do Emmanuel que a gente usa como um mantra em nossa vida. O Emmanuel fala assim: jamais se afaste das obrigações que você tem sob o pretexto de imperfeição. A imperfeição nossa, ela não pode de jeito nenhum ser um motivo impeditivo de você iniciar ou de continuar qualquer trabalho que seja. Fala pra gente, ó, não existe perfeição na Terra. Aliás, grande número de ateus e até daqueles que continuam com os braços cruzados se deve ao fato de ficar esperando que exista perfeição. Então, de repente, vai para uma determinada religião e se decepciona quando descobre que o dirigente, o pastor, o padre, seja lá qual for o termo que a gente use, é simplesmente um ser humano que também tem as suas falhas. A gente espera perfeição, e a perfeição não existe aqui na Terra. Mas ele vem chamar a atenção, a lição de hoje, para uma coisa a mais. Além da gente usar o trabalho como uma maneira de progresso, principalmente nos nossos momentos de queda, o trabalho é importantíssimo. Aqueles momentos que a gente reconhece. Porque se todos nós aqui na Terra somos imperfeitos, é claro que os nossos vícios, as nossas atividades mais perniciosas, elas vão aparecer. E quando elas aparecem, quando elas ficam em evidência principalmente, né, é aquela hora que a gente vai bater o arrependimento, mas que esse arrependimento ele não pode de forma alguma estagnar a gente. A gente tem que levantar a cabeça e continua servindo, continua fazendo o seu papel. Algumas vezes, é claro, a gente não vai conseguir continuar servindo da mesma maneira que estava servindo antes. A gente procura, algumas vezes, dependendo da gravidade da falta, né, outras atividades, ou tem gente que às vezes procura em outras casas. Mas eu me lembro de uma vez de um espírito, o espírito falando assim: não adianta perseguir fulano não, porque o clima fica ruim para ele trabalhar numa determinada casa, ele vai para uma outra. A gente sabe o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso, porque os espíritos nos doutrinaram da seguinte maneira: fazer o bem você pode fazer em qualquer lugar, mas compromisso a gente procura assumir
em determinados lugares ali. Então, o meu compromisso com a casa espírita, eu sempre procuro pensar o seguinte: eu só saio daqui o dia que não tiver mais condições nenhumas, né, que realmente foi uma coisa que estiver me fazendo muito mal, eu precisar me afastar. Mas o meu compromisso é com essa casa espírita. Eu, por exemplo, vivi uma experiência dessa, em que senti sintomas de depressão, em que, às vezes que eu pensava em voltar para uma determinada atividade, num lugar, a depressão voltava e alguma coisa estava sinalizando: não é agora. A gente sabe que pode ser que tenha até momentos de retorno, né, no futuro, mas a gente tem que respeitar o nosso limite também. Mas a gente pode botar uma coisa na cabeça: compromisso não é em qualquer lugar. Assumir o compromisso, vamos procurar fazer de tudo. Aliás, nas minhas orações eu procuro sempre colocar isso, né? Que os meus defeitos não tornem insuportável a minha estada em determinado lugar, que eu possa continuar servindo, continuar trabalhando. Mas aí o Emmanuel, ele vem falar aqui de algumas desculpas que a gente usa e que são muito, muito importante a gente analisar cada uma delas. Ele fala assim: vamos lá, nós que alongamos o braço a cada instante para recolher sustento e proteção, vamos saber também estender a mão para auxiliar. Você se declara inabilitado a servir. Aí vem agora, ó, entretanto é buscando servir que a gente vai ganhar confiança, vai fazer amizade. É uma coisa tão gratificante quando você encontra pessoas que viram para você e falam: foi você que me deu a oportunidade de trabalhar, foi você que me iniciou no trabalho, foi você que me deu o curso. E a gente fica: que isso, eu estou cheio de imperfeição, estou tentando. Não, mas foi você que me... É bonito, é legal isso. Veio de uma pessoa imperfeita igual a mim, mas veio, né? Aí depois vem: afirma-te em padrão muito baixo para a feitura de boas obras. Não, mas é nas boas obras que você vai atingir esse padrão melhor. Eu sou um espírito devedor. Não, mas são nas boas obras que a gente vai resgatar os próprios débitos. Eu estou entediado. Tá bom, vai ser nessas lutas que a gente vai recuperar a alegria. E como recuperar a alegria? A gente colocou uma vez na cabeça, né? A gente precisa disciplinar o trabalho, porque o Dr. Herman fala isso: primeiro vem a disciplina, depois que lá na frente começa a vir o amor, o envolvimento com o trabalho. Mas no primeiro lugar é disciplina. O horário é esse, tem que estar ali. Muito bem. A gente começou, falou: o trabalho é segunda-feira, nada vai afastar a gente desse trabalho aqui. A gente fala: tudo bem, desencarnou alguém da família, poxa, né? É alguém muito doente. Aí tudo bem. Né? Aniversário de 15 anos, vai ser um casamento nesse dia, tudo bem. Mas a gente sabe muito bem quais são os compromissos que a gente pode e que a gente não pode, né, abrir mão. Mas aconteceu de tudo para tentar fazer com que a gente não disciplinasse. E teve um dia que choveu muito, a gente caiu na chuva, e quando nós voltamos para o carro molhado, depois de ter entregue comida para os moradores de rua, né? Nossos irmãos estão passando por essas provas. E aí o que acontece a gente entrou no carro molhado e falou: a gente não é de açúcar, né? A gente deu um abraço bem gostoso e falou: vamos trabalhar. E numa alegria, aliás, o relato aí é geral, né? Se eu pudesse ouvir vocês aí agora, vocês iam falar quantas vezes a gente chegou na casa para trabalhar e depois que terminou o trabalho a gente saiu muito mais renovado, a gente saiu com uma alegria maior. É o trabalho que vai fazer isso com a gente. Então, haja o que houver, nada disso de ficar se proclamando inútil, porque tem muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir de ensinamento, né? E o Emmanuel vem dizendo para a gente: vaso simples precisa de conserto, carro, tudo que a gente tem aqui, até no ponto de vista material, precisa de conserto. Roupa manchada, móvel, ele fala. É impossível que a divina sabedoria não dê meio para a gente de reabilitar. Aí que está, reabilitação. Terminei de errar feio, discutir, teve um problema grave, eu abaixo a cabeça, continuo a servir dentro daquilo que eu posso continuar servindo e vou recuperando a autoestima, vou recuperando a alegria no trabalho, mas não se isolando dele, se afastando dele, né? Se caíste, surgirá ele como apoio. Se amargurado, ele vai ser o reconforto. Se errar, ele vai ser a corrigenda. Se ignoras, abençoar-te a punição.
Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez pelo incentivo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.